Então vamos lá, conclusão de tudo que eu falei aqui agora para vocês. Vamos fazer um resumozão para vocês aqui agora, até aqui agora. Eu não tô te falando, não quero falar de geopolítica, mas eu tô te falando o que tá acontecendo. Isso aqui, eu não sou estudioso nessa área. Mas, a graça que Deus está me dando, eu tô tentando passar ponta a ponta para vocês, tá bom? Então vamos lá. Resumindo tudo para vocês. O ponto que nós trouxemos a guerra é hegemonia, vigilância, retorno de Israel, reconstrução do templo. É tudo isso que eu falei até agora. Está tudo em paralelo profético na Bíblia, em Mateus 24, Ezequiel 36, Ezequiel 38, Apocalipse 11 ao 13. Então, o que você deveria ler na Bíblia para você entender o que está acontecendo agora? Mateus 24, vou repetir, Ezequiel 36, Ezequiel 38 e Apocalipse 11 ao 13. É o que nós estamos vivendo. Ok? Essas movimentações globais agora, chamada de nova globalização. Esses são os capítulos centrais para compreender os eventos contemporâneos que nós estamos vivendo e os sinais escatológicos. Ok. Outro ponto, eu falei agora para vocês sobre a guerra de Gog e Magog, né? Beleza. As novilhas vermelhas, que foi o quinto que eu tinha falado, o quinto tópico. Fizemos sobre a hegemonia e controle global. Eu usei Apocalipse 13, 7 com vocês. Amém? Sobre as novilhas vermelhas, reconstrução do templo. Está chegando agora essa nova... A nova ordem mundial. Então vamos lá. Agora outro ponto, anota aí para vocês. Eu falei sobre a guerra de Gog e Magog, mas eu falei resumidamente para vocês. Não é meu intuito de entrar profundo nisso aqui. Controle econômico e comercial. Anote aí, controle econômico e comercial. Acho que eu anotei isso aqui para ensinar para vocês aqui. Então, o que Israel pode acontecer após a guerra do Irã com os Estados Unidos? O que pode se acontecer? Tá? E que de fato, acho que para mim, não tem como não acontecer por causa do sistema do anticristo, e olhando biblicamente, se todo o poder vai estar na mão dele, então vai ter que acontecer o que eu vou te falar aqui agora. Praticamente não tem como não acontecer. Israel pode se tornar o centro comercial global. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tive que estudar um pouquinho. Eu falei, cara, para mim falar uma coisa dessa para esse povo online, para mim depois não ser crucificado, eu vou ter que puxar alguns dados, eu vou ter que estudar, vou ter que ver como é que está relacionado Israel em relação ao mar Mediterrâneo, exportações, marítimo, etc. Eu fiz um resumo para vocês aqui, tá bom? Eu fiz isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Quando Estados Unidos, que nós sabemos que ele está num grande conflito econômico, etc., entra nesse conflito com o Irã, e conflito com Venezuela, conflito com China, ele está fazendo briga com todo mundo. Esse poder dos grandes bancos que estão nos Estados Unidos provavelmente será transferido para Israel. Para Israel se tornar uma potência mundial, né, a hegemonia do anticristo ser instalada ali e ter controle sobre as nações conforme está escrito no livro de Daniel e vários outros profetas ali, os bancos vão ter que sair dos Estados Unidos, querendo ou não. Os maiores bancos do mundo vão ter que fazer um pacto, uma aliança com Israel e descer para Israel. Então Israel vai viver a falsa prosperidade, o império da riqueza vai cair dentro de Israel ali. Israel vai ser uma potência. Vamos lá. Então, essa economia global, se esses bancos, se essa economia se concentrar em Israel, os bancos e as empresas de tecnologias vão imigrar tudo para lá. E você sabe que Israel tem um tal do Mossad, né, que seria para gerar o caos. A Mossad é o maior sistema de inteligência do mundo. Okay? Israel tem a maior inteligência, militar do mundo, chamado Mossad. Eu acho que esse é o nome, Mossad, né, que eles dizem. Então vamos lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou orar para vocês daqui a pouquinho. Eu sei que você quer minha oração, a gente vai orar para vocês, tá bom? O que significa isso? Você que é crente, onde está seu papel, que nós estamos vivendo agora. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, só para vocês terem um pouquinho de noção, que talvez vocês não entendam sobre isso, ou entendem mais do que eu. Porém, eu quero dizer para vocês que tudo que eu estou te ensinando aqui, eu estou seguindo pautadamente uma direção aqui. Agora escute muito bem. Se Israel tem os melhores sistemas de defesa militar e um dos melhores sistemas de vigilância e inteligência do mundo, e se Israel vai se tornar um dos lugares de transferência do poder dos Estados Unidos, e se Israel vai receber a hegemonia, né, do anticristo, todo um sistema para esse governante mundial entrar ali dentro, então significa o quê? Que Israel ele vai se tornar a maior potência econômica do mundo, comercial do mundo. Então essa Pax Judaica, se ela estabelecer exatamente como os Estados Unidos está programando, juntamente com Israel, vai aparecer o surgimento do anticristo. E isso tudo vai culminar, né, ou culminaria, a guerra de Gog e Magog contra Israel.
Então, porque isso que aponta apontaria a segunda vinda de Jesus Cristo. Porque quando o poder do anticristo se concentrar na mão dele em Israel e o sistema global financeiro, econômico, né, comercial estiver na mão de Israel, significa o quê? Estou te falando assim, meu querido. É bem espontâneo para vocês, o meu ensino aqui para vocês, tá bom? Significa que o anticristo ele vai criar estratégia. A grande estratégia dele vai fazer o quê? A provocação mundial, vai fazer os países odiar Israel e vai quebrar o acordo de paz. Quando ele quebrar o acordo de paz, haverá a guerra de Gog e Magog. Essa é o chamado tempo da desolação, onde vai vir o sacrifício da desolação do anticristo, vai vir literalmente o tempo que é onde disser paz e segurança, haverá destruição repentina. Então, resumindo para vocês, tudo que está acontecendo, essa perseguição contra Israel que vai vir agora, perseguição contra os judeus, esse derramamento de sangue de Gaza. Quando a guerra de Gaza, o Senhor me deu uma revelação, o Senhor falou assim para mim, o poço do abismo foi aberto. Eu vi uma estrela caindo do céu, chamada Abaddon, e quando o Senhor me revelava que caía aquela estrela de fogo, ela abriu um buraco na terra, e essa terra era em Gaza. E o Senhor me falou assim essa palavra. Em Gaza está o trono de Satanás. É o assento de Satanás. E eu via saindo daquele buraco, depois do bombardeio de Israel em Gaza, eu via saindo daquele buraco bilhões de demônios. E o Senhor falou assim, através disso aqui que começou, haverá a destruição da população global. O mundo todo entrará em conflitos e em guerra por causa disso, porque se abriu o buraco do abismo. Bom, e o povo está brincando de ficar pulando dentro da igreja. E as pessoas estão brincando com o evangelho, estão brincando com a vida, com o tempo, com a santidade. Agora que está mais perto, né, a vinda de Cristo, a Bíblia fala que nos últimos tempos surgiria a grande apostasia. Então o mundo está entrando numa grande apostasia. A igreja evangélica está passando por um período de grande apostasia. Que nós estamos lutando contra isso. Então vamos lá, só para finalizar o ensino com vocês aqui. Só para você entender como é possível que Israel se torne o centro comercial do mundo, de maior distribuição do mundo. Porque Israel está ligado e o Mar Vermelho e fatores estratégicos, localização geopolítica deles. Israel está situado no Mediterrâneo Oriental, próximo do canal de Suez, chamado Suez, e nas rotas marítimas mais importantes do mundo, Suez, acho que fala isso, Suez. Vamos lá. Ela está conectada ao comércio da Europa, da Ásia e da África. Olha só, presta atenção. A China, ela pode ter, a Rússia, vamos colocar, a Rússia, ela pode ter 1,3% dos carboidratos do mundo, controlar certa parte da alimentação global. Só que Israel tem a África, querido. Israel vai governar a África inteira. Você consegue entender que Israel ele vai dominar a África? Ele não só tem isso, ele tem a Ásia, ele tem a Europa. Muitos países da Europa, da Ásia e da África vão estar debaixo do governo de Israel. Isso é o quê? Para um funcionamento do porto de passagem essencial para as mercadorias globais. Então Israel pode se tornar o maior ponto. É por isso que o anticristo vai governar o mundo. Não tem como, porque não tem como o homem governar o mundo se não tiver o poder do comércio na mão dele. Então vamos lá, quais são portos principais, só para você poder entender de Israel. Vamos lá, Haifa, que está na localização do norte de Israel, é um dos maiores movimentos de importações e exportações do mundo. Acho que o outro é Asdod, do centro-sul, né? Eles chamam do centro-sul, que é o porto das águas profundas, de movimentação da maior parte do comércio internacional. Eilat, que é o do Mar Vermelho, que se conecta diretamente ao comércio da Ásia e da África. Aí eu puxei para vocês, Ascalon e Hadera, acho que é isso que fala, que é do Mediterrâneo, que são os portos menores de estratégica e logística regional. Então, o que Israel tem? A estrutura e tecnologia. Israel investe em infraestrutura portuária avançada, com terminais automatizados e sistema de segurança de ponta. O país é líder em tecnologia marítima e logística. Parceiros comerciais global de Israel, Estados Unidos, China, Índia, Alemanha, França, Japão e Espanha. E se amplia também
Isso tudo é a conexão global de exportação. Segurança e tecnologia de Israel. O controle marítimo é reforçado pelo sistema de defesa e atuação do Mossad, que é o maior sistema de controle e de segurança do mundo, estabilidade para o negócio internacional. Ou seja, é o país que tem a maior probabilidade de ter segurança em todas e proteger todas as exportações do mundo. Então, chegamos ao fim disso aqui. E agora a segurança e a inteligência da AI, que vai estar entrando, fortalecendo ainda mais o Mossad e todo o sistema do anticristo que vai estar na mão dele em Israel. Então, o que nós fechamos agora aqui com vocês aqui? O que está acontecendo no mundo? Uma manobra que os Estados Unidos está preparando a Pax Judaica. Vai haver uma guerra do Irã, vai haver guerra em todos os lugares praticamente do mundo, vão haver muitos conflitos civis, nós estamos vivendo nos últimos dias, já não resta mais o tempo que nós achávamos. Então, o que pode acontecer agora, que eu vou te falar agora, o meu parecer, as visões que Deus me deu, e lembra que eu falei para vocês que eu ia falar algumas coisas para vocês se prepararem depois da live, amanhã você já começa a correr atrás disso? Escute o que eu vou te falar para você. O Senhor me deu essa revelação, e o Senhor me mostrou que o Trump vai fazer algo que vai trazer uma destruição muito grande para os Estados Unidos, e muitos conflitos e muita morte e derramar de sangue entre os americanos. Porque para a ascensão de Israel tem que ver a queda dos Estados Unidos, e por isso que os Estados Unidos se alinhou a Israel para transferir o poder dele para Israel em breve, na Pax Judaica, e ajudar Israel a ser a potência mundial e controlar o Oriente Médio. Porque se o Oriente Médio não for controlado, os Estados Unidos será dizimado. Então, por isso que é o interesse dos Estados Unidos ajudar a Pax Judaica. Ok? Então, o Israel será um país hegemônico, terá uma autoridade, uma influência sobre a Europa, Ásia, África e Europa. Tá bom? Europa é América. Resumindo para vocês, outras coisas a mais, o que o Senhor tem me revelado e falou para mim claramente esses dias. O Senhor falou assim para mim, a globalização ela está chegando. E o Senhor falou assim para mim, realmente o Gerard, ele pode ser realmente o anticristo, tá bom? Agora realmente está muito visível isso. Porém, eu tive a visão com um homem que eu nunca tinha visto a face desse homem. Eu vi um homem diante de mim, um senhor. Ele era tão sagaz, ele era tão inteligente. Eu não sei quem é essa pessoa. E o Senhor falou assim, ele está vindo. Ele está vindo. E assim, o Senhor não me falava naquela visão, e essa visão foi... Eu não consultei o Senhor depois disso, eu deveria ter perguntado mais, mas passou, estava no tempo de correria. Então a gente acha que é o Gerard, acha que é o Elon Musk, que não tem mais probabilidade de ser, mas ele que é o cara que vai invocar um sistema da besta e está criando um dos maiores poderes do sistema da besta AI, é o Elon Musk. Então por isso que Deus me revelava tanto ele. Porque através deste homem, o Elon Musk, ele vai criar através dele. Um dos maiores poderes destrutivos da humanidade está na mão do Elon Musk. Querendo ou não, é ele que vai criar o ônibus espacial, é ele que vai levar o povo para Marte, é ele que vai criar grandes coisas. O Senhor falou que ele é um dos anticristos, um dos mais poderosos que vai ter no mundo, que já tem e já está no mundo, é o Elon Musk. Resumindo tudo para vocês, e agora? Aquilo que seu pai e sua mãe ensinaram para você na escola bíblica, no seu pastor, seu pai falava dentro de casa para você, agora de fato está acontecendo. Nós somos a geração da última hora. Somos aqueles que vão ver e vamos conhecer e saber quem é o famoso anticristo, que tantos séculos e séculos foi falado. E fora outras coisas que não tem que falar agora, mas não é. Mas basicamente eu fiz um resumão para vocês do que está acontecendo, está para acontecer. Então vamos lá. Nós temos entre 2 anos a 3 anos, 2 a 3 anos, as igrejas, os pastores e as suas igrejas. Eles têm que se fortalecer economicamente e estruturas de terras. A unidade da igreja entre igrejas tem que aumentar, para que a gente possa ter poder de ajudar um ao outro e socorrer no tempo em que muitos vão passar extrema fome e necessidade no Brasil. Meu coração está totalmente voltado para o povo, em criar sistemas e organizações para que o povo possa prosperar. É por isso que, graças a Deus, tudo que Deus tem usado vocês, tem abençoado meu ministério, eu estou concentrando tudo para um plano que Deus tem me revelado, que aí na hora de eu falar tudo sobre isso. Mas em breve eu já falo para vocês. Então, já está acontecendo na África, grandes profetas da África já estão preparados. Eles não vão se preparar, eles já estão, porque eles já se prepararam antes. Então Deus deu a eles o poder de muitas riquezas, eles se prepararam para suprir milhões de almas com a alimentação. Tá? Se você não sabe disso, eles já estão
preparando tudo, já está em oculto sendo preparado. A maioria deles já falaram até claramente sobre isso. Então, o que o Senhor falou para mim? Eu tive uma visão outro dia que desceu um anjo e eu ouvi uma voz do Senhor falava assim, criança, ensina esse homem o inglês, será necessário. E o Senhor me deu essa revelação agora, esses dias antes de ontem. Eu falava assim, a globalização está chegando, aprenda urgentemente o inglês. E eu vou dizer para todos vocês que estão me ouvindo, se você não aprender inglês em 2 anos, você está perdido. Você vai sofrer. Você vai sofrer ainda mais. Tá? Desculpa eu falar essa palavra, está perdido, é porque é no sentido literário que eu estou falando para você aqui, você vai estar em apuros. Tá? Nós somos obrigados a aprender o inglês. Nós vamos falar inglês. O inglês vai ser a língua global. Então, quero falar para vocês aí, aprenda o inglês, se dedique ao inglês, ok? Você que tem conta em um banco, se você puder, divide em 3 bancos sólidos, ok? E apesar que o Itaú está dentro da agenda 2030, mas o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, esses bancos que são físicos, eles são um pouco mais confiáveis. Então, não fique confiando em bancos digitais. Não confie. Deixe o seu recurso em bancos mais sólidos, porque vai vir um restart e vai apagar o dinheiro, e vai acontecer mesmo. Por isso que muitos bancos estão dando CDI para tudo quanto é lado, eles estão atraindo pessoas, vai ter o reset, vai ter muita coisa por trás do que está acontecendo aí. Então, não fique focado em ter esses muitos bancos digitais. Tome cuidado. Se possível, você também, que Deus me deu uma revelação específica sobre isso, e eu acho que eu sou um líder maduro para falar sobre isso para vocês. Ainda que o conflito vai atingir Europa, tal, mas tenta ter uma conta na Europa, dinheiro em euro, porque o dólar vai quebrar. O Senhor me mostrou o dólar, lembra que eu falei já desde 2022, 2020, Deus me revelava já o dólar ficando mais barato que o real, irmãos. Meu Deus do céu. Então, se você tem investimento em dólar, tome cuidado. Outra coisa, o Bitcoin, ele estava passando uma fase de oscilação. Aí, o Senhor me deu uma revelação. Eu fiquei até muito preocupado. Uma vez até falei, tem uma amiga pastora aqui, eu falei assim, cara, toma cuidado, tira o dinheiro do Bitcoin. O Bitcoin, aí o Senhor falou para mim bem claro, me deu uma revelação. Ele falou para mim assim, ele vai ser quebrado, só que não agora. Aí essa madrugada o Senhor me deu uma revelação que vai ter uma explosão, alguma coisa vai acontecer no Bitcoin que vai subir subitamente. Então assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas fiquei confuso. O Senhor falou assim, isso tudo vai ser uma manobra, mas ele vai cair, ele não pode predominar, ele não vai predominar, porque é um poder financeiro que é independente, que está na mão do povo. Então os líderes mundiais, para ter controle, vai ter que ser quebrado isso. Então de alguma forma, vai ser quebrado. Então não confia muito nisso. Eu tinha tido outras visões com outras moedas, Deus tinha me dado. Só que eu perdi, meu filho, tem muita batalha, tem muita coisa, meu Deus do céu. Querer eu ter o tempo que esses profetas da internet têm, eu não tenho. A minha é tudo simultâneo, eu tô vendo de tudo ao mesmo tempo. Se não tivesse tanto sobrecargo sobre o meu espírito, eu ia falar detalhe até o que o Trump tá pensando para a semana que vem. Só que eu não tenho tempo de ficar vendo tudo isso. Eu tenho muitas coisas para orar, eu tenho muito encargo, tenho família espiritual, tenho meu ministério, tenho minha vida, tenho muita coisa. Então, o meu campo visual, né, espiritual, ele é distribuído em diversas áreas. Deus me deu uma graça de ter isso. Então, eu tô todo dia, hora a hora, manhã, tarde e noite, tendo visões em todas as esferas que eu tenho autoridade para trabalhar, para direcionar o povo e para me preparar, para preparar a igreja, para saber o que eu fazer. Então, é muita coisa. Então, escute outra coisa. A grande mentira vai ser contada, eu acho que esse ano. Então, o Senhor falou para mim, reserve parte do dinheiro físico. Então, guarde uma parte do seu dinheiro na sua casa. E, se possível, tenha alguma coisa em ouro. Deixa um ouro guardado. Porque às vezes talvez o dinheiro real talvez não valha nada, mas o objeto ele vai valer, a terra vai valer. Entendendo? Se você puder, aprenda a pegar seu quintalzinho, crie algumas coisas. Faça algumas coisas para você se preservar, porque Deus falou para mim que esse ano começa a crise da alimentação global. O Senhor falou para mim, 2026 é o início da crise da alimentação global. E o Senhor falou para mim que o Covid vai voltar mais forte, mais poderoso. Já falei isso para vocês já faz tempo. Então, meus filhos, agora é a hora de vocês se prepararem sua família, se prepararem, porque o Senhor está próximo. Mas ainda nós vamos passar o tempo chamado a tribulação.
Então, até o anticristo tomar o poder em Israel, isso pode demorar 10, 20 anos, querido. Então, Jesus não vai voltar daqui a 3 anos. Isso pode demorar entre 10 a 20 anos para se cumprir o cumprimento profético. As pessoas estão falando de arrebatamento, mas Deus está falando de guerra. Está falando: se prepare para a terceira guerra mundial. O Senhor me levou um espírito, eu vi a terceira guerra mundial. E o Senhor falou assim: seus olhos vão ver as crianças sendo queimadas. O Senhor falou exatamente isso para mim, isso me doeu. Vocês aqui no Brasil não vai escapar. O Senhor falou: o Brasil não vai escapar desse conflito mundial. E o Brasil pode entrar em guerra. Pode ter guerra desses países para a tomada do Brasil. E meu filho, e daqui a pouco a gente não ser nem mais brasileiro, hein? Eu não sei não, hein? Mas Deus falou: por amor ao Brasil, o avivamento vai vir. Essa é a nossa grande esperança. Da gente ser o tempo que Deus vai tomar o Brasil e prosperar a gente e nos levar a um grande mover para nos proteger do poder do anticristo que vai estar no Oriente Médio. Tá bom? Então, basicamente, eu estou resumindo tudo para vocês aqui. O que eu ensinei hoje para você dessa forma, meu filho, se você pegar isso aqui, agora você tem uma direção assim, bem clara, assim, do que está acontecendo. Então, eu estava pedindo a Deus isso. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Está muito confuso. Agora eu entendi o que está acontecendo. Israel, ele está trabalhando nessa manobra junto com os Estados Unidos, provocando essas guerras e provocando tudo, porque está tudo vai ter que se refazer de novo. Então, é a era da guerra. Nós estamos na era da guerra.